Saudações a todos! Nesta 11ª parte do curso Como Planejar a Produção Passo a Passo, abordaremos a prática da pesquisa operacional no planejamento. Com as demonstrações, todos concluirão que basta um conhecimento básico de Excel e do suplemento Solver para o emprego dessas técnicas com excelentes resultados e que dificilmente seriam obtidos de outra forma. Lembramos a todos que treinamentos sobre os assuntos sendo tratados nesse curso podem ocorrer tanto de forma presencial como online. Contate para informações de atendimento personalizado à sua empresa. Imaginem um problema complexo que envolva inúmeras variáveis e restrições que interajam de forma dinâmica e para o qual se deseja uma solução ótima. Por exemplo, se uma operação de produção tem recursos limitados, se esta operação ocorre em vários produtos com tempos de produção variáveis, se cada produto tem uma produção mínima definida, se cada produto tem uma produção máxima definida em relação aos demais. Se, com estas restrições, seja necessário planejar a maior produção possível, qual a quantidade de cada produto que deve ser planejada para a produção dia? Para resolver este tipo de problema, existe a pesquisa operacional, que faz uso de modelos matemáticos para analisar sistemas complexos do mundo real e resolver problemas como o do exemplo citado. Os passos para a aplicação da pesquisa operacional envolvem a definição do problema, construção do modelo matemático, solução do modelo, validação do modelo e implementação da solução. Existem vários modelos de pesquisa operacional. Como o objetivo deste vídeo é a familiarização prática em relação aos benefícios da pesquisa operacional no planejamento da produção, não aprofundaremos esses aspectos. Porém, existe extensa documentação, vídeos, exemplos, etc. a respeito na internet. Uma das ferramentas para que qualquer pessoa possa empregar de forma prática a pesquisa operacional é o componente Solver do Excel. Mas existem várias alternativas, como o Open Solver, etc., que podem ser empregadas. Em algumas versões do Office, o Solver, como componente ou recurso do Excel, necessita ser habilitado para ser utilizado a partir da aba Suplemento. Vejamos uma representação do exemplo já citado e sua solução com o emprego prático do Solver. Aqui, em uma planilha Excel, temos uma operação relativa a um tipo de máquina, sendo que existe uma unidade na produção. A jornada do dia sendo 528 minutos, então os minutos totais disponíveis para a produção dia são 528. Aqui temos os produtos que necessitam a operação da máquina e seus tempos padrão de produção. Aqui, os campos relativos para a produção planejada de cada produto. Aqui, os minutos totais decorrentes que não podem ultrapassar a restrição de, no caso, 528 minutos disponíveis por dia. Obviamente, a maior produção seria aquela que fosse planejada apenas no produto de menor tempo de fabricação, no caso, o 4000D. Porém, aqui são definidas as produções mínimas e máximas que devem ser planejadas a cada produto. Mesmo esse exemplo simples, caso tivesse que ser resolvido manualmente, decorreria em um tempo considerável para encontrar uma solução que atendesse às restrições e definisse a produção a ser planejada. Manualmente, nesse exemplo básico, poderíamos começar colocando a menor quantidade a ser produzida de acordo às restrições nos produtos de maior tempo de fabricação. Depois, colocaríamos a maior quantidade a ser produzida de acordo às restrições nos produtos de menor duração. Por fim, acertaríamos a produção para fechar os minutos totais, no caso 528. Este último procedimento, obviamente, pode ser racionalizado por simples fórmula que divida o saldo do tempo de fabricação pelo tempo de fabricação do último produto a ser lançado. Vamos salvar esse resultado para a posterior análise. Porém, imaginem não uma operação máquina, mas dezenas e até centenas de operações encadeadas. Não 5 produtos, mas dezenas ou mesmo centenas com diferentes tempos padrão de fabricação, necessidade de recursos em relação aos instalados, etc, etc. Manualmente, essa tarefa seria impossível de ser realizada. Vejamos o emprego do recurso Solver do Excel, calculando a distribuição das quantidades para logo mais demonstrar os detalhes da parametrização do modelo matemático. Definimos aqui a célula com o resultado a ser maximizado, no caso o total das quantidades planejadas para cada produto por dia. Ao comandar
rodar o cálculo, imediatamente o resultado que obedece às restrições é calculado. É o mesmo resultado que definimos manualmente, porém realizado em menos de 1 segundo. E se quiséssemos maximizar os resultados financeiros, então bastaria registrar a margem de lucro de cada produto, como está aqui nesta coluna, incluir coluna com o resultado da multiplicação desta margem em relação às quantidades planejadas e selecionar a célula que contém a fórmula que calcula o total financeiro para ser maximizado pelo solver. O resultado é que a quantidade total de unidades diminuiu para 120, enquanto que o resultado financeiro aumentou de R$ 1.788 para R$ 1.970. As restrições de máximo e mínimo e de tempo total são atendidas. Percebendo a praticidade desse recurso, vamos agora demonstrar a parametrização que deve ser feita no solver para que resolva este exemplo. A planilha para este exemplo tem fórmulas simples, como multiplicação e soma apenas. Mesmo assim, é necessário o cuidado em criá-las de forma lógica em relação ao valor que se pretende maximizar, sendo produção dia, lucro dia, etc. Por exemplo, a produção mínima que cada produto deve ter não pode, em sua definição ou digitação por usuário, somar um total de minutos superior aos minutos instalados. As células onde o solver lançará os dados não tem fórmula. A célula de destino onde o solver apresenta o resultado final sempre será uma fórmula. Vamos limpar os dados da planilha e demonstrar a parametrização do solver. Aqui redefinimos tudo para mostrar a parametrização passo a passo. Aqui está a célula de destino, no caso, a soma das produções planejadas. É possível definir maximização, minimização ou valor específico. Nosso exemplo é de maximização. O segundo passo é definir as células variáveis, isto é, as células onde o solver lançará os dados da pesquisa operacional que calcular. Uma questão é que a planilha pode considerar em seu layout espaço para produtos ou outros fatores sem que todos sejam ocupados para análise. Por exemplo, somente existir 4 ou 3 produtos ao invés de 5, do exemplo. Ou podem existir 5 produtos, mas apenas 3 ou 4 com vendas a serem analisadas. A seleção deve ser de acordo aos produtos ou outros fatores a serem realmente analisados. O próximo passo é definir as restrições, as adicionando uma a uma. Esta primeira restrição define que o total de minutos resultante do lançamento de cada produção planejada por produto não pode ser maior que os minutos disponíveis. Para definir isto, se seleciona a célula E13, em que ocorre a soma dos minutos, registrando que este valor deve ser menor ou igual aos minutos disponíveis que estão na célula C4. Ao clicar em adicionar a restrição, esta é salva e espaço para a seguinte é aberto. Informamos nesta restrição que a produção mínima de cada produto que o solver pode lançar deve ser maior ou igual ao definido na célula correspondente, onde esse valor por produto é previamente informado. Prosseguimos produto a produto, adicionando as restrições de produção mínima. O mesmo procedimento é realizado para definir as restrições em relação à produção máxima de cada produto, com a ressalva que esta deve ser menor ou igual ao definido por usuário. Prosseguimos até concluir todos os produtos. Com isto, as restrições necessárias a este exemplo estão definidas. Antes de comandar a resolução, é necessário clicar em opções e marcar presumir valores não negativos, pois, do contrário, teríamos que adicionar restrições informando que a produção planejada não pode ter valores menores que 0. Após isto, basta acionar o botão Resolver. O resultado é apresentado conforme anteriormente demonstrado. Sobre o exposto até aqui, alguém poderia comentar que é a ocorrência das vendas em cada produto no total que determina a produção dia necessária às entregas e, portanto, de nada servem estas análises. A questão das vendas em relação à produção dia é uma realidade a ser considerada, mas as entregas efetivamente dependem da capacidade de produção, que tem seus limites na capacidade instalada e recursos terceirizados. Além disso, a pesquisa operacional pode ser empregada na própria definição das entregas e pedidos, na orientação de ações de marketing e propaganda sobre produtos que equilibrem a capacidade de produção com os recursos instalados, na análise de alternativas em relação a volumes de vendas e pedidos com datas de entrega já definidas e assim por diante. Para ampliar um pouco a demonstração das possibilidades, vejamos agora um exemplo final envolvendo a administração de estoques. O objetivo desse exemplo é a redução de estoques de materiais e componentes pela elaboração de lotes de produção e entrega que utilizem saldos disponíveis dos diversos materiais. Então, é uma função de minimização e não de maximização. Aqui estão listados os materiais e suas respectivas quantidades em estoque. Aqui estão listados
os mesmos 5 produtos do exemplo anterior. Aqui, os consumos unitários de cada material por produto. Aqui estão as células variáveis, nas quais o solver definirá as quantidades a serem produzidas a cada produto, com o objetivo de reduzir ou zerar os estoques de materiais. Aqui, o cálculo das quantidades de cada material decorrentes das unidades a serem produzidas por produto. Aqui, o saldo de cada material que será decorrente do processamento do solver. Antes do processamento, os saldos entre estoque e recálculo são iguais. Aqui, as restrições de quantidades mínimas a serem planejadas. As demais restrições definem que o saldo resultante deve ser maior ou igual a zero. Aqui está a célula de destino, que é a soma de todos os saldos e que deve tender a zero. Esta célula está aqui selecionada no solver. Aqui, a seleção por resultado mínimo, a seleção das células variáveis, as restrições e a opção presumir valores não negativos. Ao comandar a resolução, os valores são apresentados com uma expressiva redução dos saldos em estoque. Porém, alguns produtos tiveram unidades planejadas igual a zero. Então, nas restrições, é possível definir quantidades de unidades mínimas a serem produzidas. No caso, 50 unidades em cada produto não contemplado inicialmente. Ao rodar o solver, novos resultados contemplam todos os produtos com unidades a serem produzidas. Este é um exemplo básico. Na prática, outras considerações podem ser necessárias. Tenho utilizado esses recursos ao longo dos anos, ou integrando a uma ou a outra ferramenta informatizada, como balanceamento da produção de células e produção de mix de produtos, análise de estoques, como demonstrado em outras abordagens, custos, etc. Mas a pesquisa operacional tem infinitas aplicações e pode ser de grande valor como auxiliar no planejamento e na administração em geral.